Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de circuitos. Hoje estamos na aula 3, parte 2, que é consagrada às fontes dependentes. Nós vimos na aula passada as fontes independentes e hoje nós vamos nos debruçar sobre as fontes dependentes, ok? Muito bem, vamos lá? A gente está trabalhando na área dos componentes ativos. Na aula passada, nós vimos as fontes ideais ou independentes. A gente deu esse nome às fontes, né? Porque ela independia da topologia do circuito. Qualquer que fosse o circuito, se eu colocasse uma fonte de tensão de 10 volts, qualquer que fosse o circuito que eu colocasse, que eu acoplasse a essa fonte, ela fornecia sempre 10 volts, né? Então, não dependia de nada, nem da configuração do circuito. O que nós vamos fazer hoje, essa palavra dependente já está dizendo que essa fonte depende de alguma coisa, né? Essa fonte depende de alguma coisa, então a energia fornecida é controlada por alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém é uma tensão do próprio circuito ou uma corrente do próprio circuito. Então, é uma fonte de tensão dependente ou controlada, então ela é dependente de uma tensão ou ela é controlada por uma tensão que pertence ao próprio circuito, ou é uma fonte de tensão controlada por uma corrente que pertence também ao próprio circuito. Então, isso vale para as duas coisas, para uma fonte de tensão e para uma fonte de corrente, ok? Muito bem. Vamos dar continuidade aqui à nossa... Então, agora eu já sei o que é uma... Será que eu sei o que é uma fonte dependente ou controlada? Vamos definir? Uma fonte dependente ou controlada é uma fonte de energia, né, que pode ser uma fonte de tensão ou de corrente, que é controlada por outra tensão ou outra corrente que também pertence ao circuito. O que é que ela controla? A quantidade de energia que ela cede ao sistema. Ok. Uma fonte dependente, vou voltar para o outro lado, eu acho que fica melhor para a gente. Uma fonte dependente, esse asterisco está dizendo o quê? É uma fonte de corrente ou de tensão dependente ou controlada por quê? Por uma tensão ou corrente também do circuito, né? Ela dá uma quantidade de energia, ela fornece uma quantidade de energia ao circuito, né? E essa quantidade de energia fornecida ao circuito é controlada por uma tensão ou por uma corrente. Está claro? Muito bem. Vamos continuar? Vamos começar por fonte de tensão, né? Nessa transparência, nós temos aqui uma fonte de tensão controlada corrente. Essa corrente pertence ao circuito, né? E ela só existe porque existe uma fonte independente fornecendo energia ao circuito. Correto? Se essa fonte for zero, essa corrente vai ser zero e essa fonte, como depende daquela corrente, não vai fornecer energia alguma, né? Aqui ela é controlada por corrente. Olha o símbolo da fonte de tensão. E aqui ela é controlada por tensão, pela tensão sobre esse elemento. Olha o símbolo da fonte de tensão. É um triângulo com um sinal mais menos, ok? Se eu estivesse trabalhando com fonte de corrente, fonte de corrente, o símbolo é o próprio losango, né? Com a setinha dentro, né? Essa setinha vai me dar a direção da fonte da corrente que a fonte de corrente está fornecendo. Ela pode ser controlada por corrente ou ser controlada por tensão. Da mesma maneira, quer dizer, se elas precisam de uma fonte ideal, independente, que forneça energia ao circuito, né? Para que, por exemplo, para que eu tenha essa corrente e essa corrente
controle essa fonte de corrente aqui. Tranquilo? Muito bem, vamos lá. Resumindo, então nós temos quatro, 4 tipos de fonte controlada. Uma fonte de tensão que pode ser controlada por corrente e tensão, uma fonte de corrente que pode ser controlada por corrente e tensão. Quando essa fonte de tensão é controlada por tensão, eu tenho uma tensão e na saída eu tenho uma tensão maior, que é função dessa tensão de entrada. Então eu digo que esse fator multiplicativo é um ganho. Isso aqui amplifica a tensão, né? Então eu tenho esse fator multiplicativo, eu chamo ganho de tensão. Agora, se essa fonte de tensão for controlada a corrente, eu tenho uma corrente e essa corrente controla uma fonte de tensão, né? Então amplifica essa tensão aqui por um fator R. Como a razão V sobre R sobre I lembra resistência, lei de Ohm, a gente vai chamar isso de transresistência. Por que esse parâmetro eu vou chamar de transresistência? No futuro próximo eu vou chamá-lo de transimpedância. Transresistência porque está transmitindo, está trazendo, transpondo, né, a corrente do terminal de entrada para o terminal de saída, né? Muito bem. E se for uma fonte de corrente? Eu também tenho dois tipos de fonte de corrente. Fonte de corrente controlada a tensão, fonte de corrente controlada a corrente. Se a fonte de corrente for controlada a tensão, eu vou ter uma razão aqui de I sobre V. I sobre V é o inverso da resistência, é a condutância. Então, eu vou chamar esse parâmetro de transcondutância, né? Que está transpondo da entrada para a saída essa tensão. Tranquilo? E quando for a fonte controlada a corrente, corrente sobre corrente, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma corrente amplificada, né, em razão da corrente de entrada. Então, eu estou chamando aqui que eu tenho um ganho de corrente. Esse beta é ganho. Ok? Para frente. Para frente é que se anda. 4 observações relacionadas à fonte dependente. 4 observações super importantes. Eu vou enumerá-las e a gente vai tentar entendê-las, né? Primeira, as fontes controladas ou dependentes são fontes de tensão ou corrente cujo valor depende de alguma variável de tensão ou corrente dentro do circuito onde estão conectadas. Eita, vamos simplificar isso aqui. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que que essa tensão que está aqui depende dessa tensão aqui, né? Ela é controlada por essa tensão. 2. As fontes dependentes precisam da existência de pelo menos uma fonte independente, que é quem fornece energia elétrica ao circuito. Tranquilo. Se eu não tiver essa fonte aqui de 5 volts, eu não vou ter esse volt aqui, não vou ter essa fonte de tensão aqui. Maravilha. As fontes controladas redirecionam a potência das fontes independentes, que são as verdadeiras fontes de energia. Isso quer dizer que as fontes controladas fornecem potência às custas das fontes independentes. Também, para mim, é muito claro. Não tive essa fonte aqui, não tenho essa tensão. Se não tenho a tensão, a minha fonte de tensão não vai me fornecer potência. E, finalmente, né, que talvez seja da mais importante aqui, que as fontes controladas usam as fontes independentes e mais uma característica específica do dispositivo modelado, que é representado por esse fator multiplicador aqui, né? Esse fator multiplicador aqui vem do dispositivo que eu estou modelando, né? Vamos tentar entender melhor. Vamos fazer um exemplo para ver se fica claro a utilidade das fontes controladas ou fontes dependentes. Nessa transparência, nós estamos perguntando onde usamos as fontes dependentes de tensão ou corrente.
Nós estamos perguntando, estamos respondendo. Na modelagem de componentes como transistores, amplificadores operacionais, circuitos integrados e muitos outros, né? Aqui nós temos um circuito integrado, temos um amplificador operacional, que é assunto do nosso curso, tá? Nós vamos ver aqui um amplificador operacional, né? A gente vê aqui, o que é isso aqui? É uma fonte de tensão controlada a tensão. Então, esse G representa um ganho que ele está tendo. E, finalmente, temos aqui um transistor que a gente vai se debruçar sobre ele para fazer algumas experiências, tá? A gente vai trabalhar com transistor de junção bipolar. O objetivo desse exemplo não é você entender de amplificador, de transistor. É você entender para que serve uma fonte dependente. Onde é que se aplica no universo do circuito e no universo da engenharia elétrica, tá? Então, essa transferência aqui é só para nos situar que dispositivo nós estamos falando. Nós estamos falando de um transistor de junção bipolar, que é um dispositivo que atua como amplificador de corrente. O nome bipolar porque tanto lacunas como elétrons participam do fluxo de corrente, do processo de fluxo de corrente, né? Ele é composto, na realidade, de duas junções, né? NP e uma oposta, PN. Dependendo como eu boto esse material, aqui ó, tem o NP, PN, aqui eu tenho a junção PN, NP. Então, elas são opostas. Símbolo, né? Base, que eu estou trabalhando com transistor, emissor, base, coletor, né? Então, emissor, base, coletor. O que é que diferencia o NPN para o PNP? Ó, quando eu colocar essa setinha, né? Eu sei que eu estou trabalhando com um PNP. A setinha para baixo é um NPN, ok? Vamos lá. Como vou utilizar esse transistor como amplificador, né? Vamos entender assim, discorrer um pouco o que é o emissor, a base e o coletor do transistor e o que faz esse transistor, né? Qual o papel dele para a gente chamar isso de um amplificador. O que faz o emissor? O emissor emite portadoras, tá? Ele tem a propriedade de emitir portadoras de carga. A base controla o fluxo dessas portadoras, tá? A base é muito fina, tem a finalidade de controlar o fluxo de portadoras que vai do emissor para o coletor. E o coletor? O coletor é responsável por coletar todas essas portadoras oriundas do emissor. Tá? Então, você tem o emissor emitindo portadoras, a base controlando a quantidade de portadoras que vão passar para o coletor e o coletor coletando, recebendo essas portadoras. Tá? Então, o que faz o transistor? Quando ele é polarizado corretamente, essa base dele, tá? Vai controlar o fluxo de portadoras entre o elétron e o coletor, entre o emissor e o coletor, né? Então, o que faz o transistor? Quando polarizado corretamente, o transistor controla, através da base, a passagem de corrente do emissor para o coletor. Não é? Muito bem. Vamos lá? Então, vou polarizar corretamente, peguei um PNP, né? Vou polarizar corretamente esse transistor e ver o que acontece. Esse transistor e ver o que acontece. Emissor, base, coletor. Eu estou pegando um emissor comum. Emissor comum, então eu vou ter um circuito de emissor para base e vou ter um circuito do emissor para o coletor. Tá? Emissor para base, base polarizada aqui, né? Emissor, coletor, né? Emissor, botei uma fonte DC aqui do mais para o menos, vim para o coletor. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Eu vou variar, né? Começar a crescer aqui essa tensão emissor-base. Quando eu começo a crescer essa tensão, aparece uma corrente que vai circular nesse circuito. Então, a primeira coisa que eu fiz, fui aumentando a tensão emissor-base, apareceu uma corrente,
né, que foi ficando mais robustazinha. Essa corrente que aparece aqui provoca. Qual é o objetivo dela? Era controlar o fluxo de elétrons entre o emissor e o coletor. Então, a partir de um certo momento, ela provoca uma avalanche de correntes entre emissor e coletor. Olha lá, emissor, coletor. Né? Muito bem. Então, significa que eu fui aumentando a tensão emissor-base, chega um momento que eu tenho um fluxo de corrente extremamente significativo entre emissor e coletor. Ok? Ó, no circuito é isso, aumentar a tensão VB, aumentei essa tensão aqui. Quando eu aumentei isso aqui, aumentou, ó, aqui a corrente VB passando aqui. Quando eu fiz isso, aumentou a corrente IC. Então apareceu uma correntona aqui. Vou tirar esse aqui para a gente ver como é que fica. Ó, tá passando a corrente, não mais do que de repente, né? Ela provoca essa avalanche de portadores, aí eu tenho uma corrente extremamente elevada indo do coletor para o emissor. Né? Uma analogia que o pessoal da eletrônica usa, eu adoro, né? É a da torneira elétrica, da torneira. Né? Ó, pensa que a base não é que vai controlar o fluxo de portadores. Então pensa que a base é a torneira. Né? Eu fecho ou abro a torneira, eu vou ter mais tensão emissor-base, né? E dependendo de eu abrir ou fechar essa torneira, eu vou ter mais fluxo, mais portadoras indo do emissor para o coletor. Ok? Muito bem. Então vamos ver como é que funciona isso. Qual é o princípio de funcionamento? Ó, quando essa corrente de base emissor, o emissor base, ela é muito frágil, muito fraca, tá? Ela significa, né, quando ela é muito frágil, que essa resistência entre emissor e coletor funciona como essa ligação entre emissor e coletor funciona como uma resistência, um resistor de resistividade muito alta, significa quase como um isolante. Né? A partir, né, que eu começo a ter uma corrente emissor-base, essa ligação emissor-coletor vai se comportar como um condutor perfeito. Né? Vamos lá. Então, essa resistividade cai para zero. Ok? Ó, então, no primeiro momento, quando o IB for muito baixo, é como a torneira tivesse fechada. A torneira fechada não tem corrente. Ó, VB muito baixo. Quando eu começo a abrir a torneira, minha torneira, quer dizer que o VB é médio, eu começo um fluxo também muito pequeno ainda. Finalmente, com a torneira totalmente aberta, eu tenho um fluxo IC muito grande. Isso significa que VB é alto. Ok? É o que está dizendo essa figura aqui, ó. VB está crescendo, né? Esse, ó, o cinza bem escuro é quando eu tenho maior fluxo de portadoras indo do coletor para o emissor. Tá? Então agora eu vou montar, já que eu entendi o funcionamento, eu vou montar meu circuito equivalente, o circuito que eu vou trabalhar no dia a dia. Olha que coisa interessante. Né? Base, emissor, vem da base, polarização reversa para o emissor. Vem da base. Vou botar aqui o sinal que eu vou amplificar. A tensão DC e vem para o emissor. Tá? Então, entre base e emissor, eu tenho uma tensão aqui, né, que dependendo do valor dessa tensão, vai provocar uma corrente entre coletor emissor extremamente alta. Ó, corrente vem, ó,
essa corrente vai crescer, né? Dependendo desse VB. Não, eu acho que eu entendi. Então vamos lá. Agora eu quero tirar esse transistor e colocar um circuito equivalente. Usando o quê? Usando os elementos que eu conheço. Resistor, fonte controlada de tensão ou de corrente. Ó, o que vai acontecer aqui? Aqui inicialmente eu tenho nesse lado de cá, eu vou ter para uma resistência interna, né? Os meus elétrons passarem, ó. Eles estão vindo por aqui do emissor, do maior para o menor, do emissor para a base. Então, nesse circuito aqui inicial, eu tenho resistência interna que eu estou representando aqui. No outro lado do circuito, entre coletor e emissor, ó, base, emissor, tensão, tá? Base menor, emissor, a tensão maior. Base, emissor. Muito bem. Deste outro lado, o que é que eu vou ter? Analisa comigo. Eu vou ter também uma resistência de saída, né? Para os elétrons vencerem isso aqui. Muito bem. Então, essa resistência vai ter que estar no meu circuito. E essa corrente que aparece aqui é uma corrente que é função desse VEB. Então, eu vou representar essa corrente como o quê? Como uma fonte de corrente controlada a tensão. Né? Então, vem aqui, ó, resistência de saída e aquela corrente está aqui. É uma fonte de corrente controlada a tensão. Fonte de corrente controlada. Isso aqui é o quê? Fonte de corrente controlada a tensão. Isso aqui vai ser uma transresistência. Ok. Bem, então eu tenho agora o meu circuito equivalente, ó, dessa junção que está aqui. Se eu estivesse trabalhando com NPN, né, seria o quê? Base, emissor, e a corrente estaria indo do coletor para o emissor. Tá? Então, eu teria uma inversão de polaridade, que eu fiz aqui a inversão de polaridade, ó. Por causa do material que eu estou trabalhando, não é mais PNP, é NPN. E aqui eu tenho um circuito equivalente. O que é que muda desse circuito equivalente para esse? A direção das tensões, né? VBE e VCE. Ok? As correntes agora estão entrando, né? Base, emissor, coletor. O que é que eu quero fazer aqui? Talvez a leitura, quando eu pego a primeira leitura que eu faço desse circuito, ela não me é muito óbvia, né? Eu quero fechar o caminho da corrente e fico, às vezes, sem saber como fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer outra representação, né, desse mesmo circuito. Ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho a corrente B, esse ponto com esse é o mesmo ponto. Então, se eu subir um pouquinho isso, continua sendo o mesmo ponto. Então, é isso que eu fiz inicialmente. Ó. E B veio para cá. Então, essa corrente que estava passando aqui era o IE. IE, né? Esse é o mesmo ponto, né? Esses fios apenas servem para conectar um ponto ao outro, mas está tudo no mesmo potencial. Então, esse circuito é muito fácil. Agora eu consigo ver. E B vem para cá. E C vem para cá. Se eu aplicar a lei de Kirchhoff aqui, de corrente, né? E E é igual a IB mais IC. Ou eu posso pegar esse ponto ainda subi-lo para cá. Olha que coisa legal. Peguei esse ponto. Agora ficou muito claro, viu? Eu tenho aqui, ó, o circuito fechado. E o outro circuito aqui também fechado. E esse ponto aqui, ó, IE é igual a IB mais IC. Tranquilo? Muito bem. Esse exemplo é tão bobo, eu ia tirar da transparência, mas como estava no livro, eu deixei. Para redes abaixo, determine as saídas e identifique os tipos de circuito. Ó, eu tenho uma entrada
de 2 volts tem um ganho de quê? Tensão. Isso é uma fonte de tensão controlada, tensão. Então, isso aí é um amplificador. Né? E está me dizendo que o ganho é igual a 20. Então, a tensão de saída é 20 vezes 2, é 40 volts, e isso aqui é um amplificador com ganho de amplificação 20. Ó, pega esse aqui. A entrada é uma corrente. É corrente por corrente, então isso aqui também é um amplificador de corrente. Entra 1 e sai 50 amperes. Miliampere, desculpa. Entra. Esse circuito tem um ganho de corrente de 50. Não é isso? Muito bem. Gente, eu terminei. Né? Hoje nós vimos fontes dependentes, então fechei os circuitos, as fontes de energia que nós vamos trabalhar. Na próxima aula a gente vai entrar com a parte de resistência. Aqui eu botei toda a formulação de resistência, mas eu não pretendo dar de uma só vez, tá? A gente vai também dividir isso em três apresentações, né? Para não ficar muito cansativo. Eu queria mais uma vez me despedir de vocês, tá? Sempre recomendando não deixar a matéria acumular. E até logo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Bye, bye.